ensino apostólico, onde nós estamos aí aprendendo com a palavra de Deus que diz: vem e segue-me. Hoje nós vamos falar de um homem que foi enviado. Levante sua mão comigo e diga: essa semana eu vou viver o poder do envio. Diga: o Senhor me enviou, assim como enviou João Batista. Amém? Deus te enviou, Jesus Cristo te enviou, desculpe, assim como ele enviou João Batista. Assim como Deus enviou João Batista, Jesus também te enviou. Por exemplo, que João Batista ele chegou aqui na terra, ele nasceu aqui de mulher, e quando ele nasceu ele já sabia qual era o propósito do coração dele. Tem muita gente que diz: ah, sou enviado, sou chamado, estou fazendo a obra, mas não sabe o que está fazendo. Está fazendo a obra é muita coisa, irmãos. Nós temos que estar definido, né? Estar centralizado no que estamos fazendo, ou qual o propósito de Deus quando nos chamou. João Batista diz, a Bíblia diz: houve um homem enviado de Deus, ponto, é vírgula. Quem era esse homem? Houve um homem enviado de Deus. Quem era esse homem? João Batista. O nome dele era João Batista. Então, até o próprio Deus, quando envia alguém, ele sabe quem ele enviou. Agora, quem foi enviado precisa saber que ele foi enviado por Deus. Quando se sabe isso, nós começamos a ver aqui que João Batista, ele chega aqui na terra no capítulo 1 e o versículo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez ou existiu. João Batista, ele chegou com o propósito já dando testemunho de Jesus. João Batista chegou anunciando Jesus Cristo. Por que ele fez isso? Porque João Batista já chegou e já iniciou o trabalho dele já anunciando Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que ele era o precursor, ou ele era o anunciador, o apresentador de Jesus. Quando João Batista chegou nessa terra, ele já sabia que o projeto dele era apresentar a Jesus. Então veja bem, que quando diz no versículo 6 que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, então Deus já sabia que João Batista estava vindo para a terra, seria nascido de mulher aqui na terra para fazer uma única coisa: apresentar o filho dele. Agora, quando nós somos enviados para alguma coisa, ou temos um projeto, Deus tem um projeto na nossa vida, um plano de Deus na nossa vida, e somos enviados, nós precisamos entender que quem nos enviou é maior, é mais poderoso do que em qualquer lugar da terra que nós estivermos. Olha, João Batista, a Bíblia diz que na época de João Batista haviam os fariseus, havia os sacerdotes, havia os sábios da época, e João Batista foi um dos grandes sábios da época. Por ele ser enviado de Deus, Deus preparou ou separou João Batista com um diferencial. Levanta sua mão comigo e diga: essa semana Deus vai me separar através de Jesus Cristo com um propósito diferenciado. Amém? Deus vai te separar com um propósito diferenciado. João Batista veio trazendo as boas novas, pregando o Evangelho. Agora, o que João Batista trouxe de novidade? O batismo nas águas. Os sacerdotes, os sábios, os fariseus, eles ensinavam nas sinagogas, porém eles não realizavam batismo de arrependimento. Eles não diziam às pessoas: olha, você pecou. Não. Por quê? Porque os sacerdotes, eles sobreviviam ou eram sustentados por as pessoas ricas da igreja.
pelas pessoas que tinham bens financeiros. É tanto que eles tinham as melhores roupas, as sinagogas eram sinagogas cheias de ouro, eram sinagogas bem apresentadas, os sacerdotes tinham roupas bonitas, eles andavam de linho fino, porque eles eram mantidos pelos homens. Mas olha aqui que havia um homem com uma diferença: João Batista. A primeira diferença que nós vemos de João Batista foi que João chegou ensinando e batizando. Diga comigo a segunda diferença. Que havia em João. Diga, vai haver em mim também. É que João não se vestia como os demais. Amém? João Batista tinha um figurino separado por Deus. João Batista andava debaixo de uma unção de Deus e debaixo de um propósito de Deus. Até a roupa de João Batista foi trabalhada por Deus. Os sacerdotes, os sábios, tinham roupas de linho fino. João Batista tinha a roupa, a Bíblia diz que João Batista andava vestido de pele de camelo, com um cinto em volta da cintura, amarrado na cintura. E a igreja de João Batista era próxima ao Jordão. As sinagogas os templos das sinagogas eram dentro da cidade. A igreja de João Batista era próxima ao Jordão. Diga comigo, terceira diferença na vida de João Batista é que João Batista ele pregava o Evangelho e batizava as pessoas, mas nunca esqueceu o que ele veio fazer. Amém? Você precisa aprender que você pode pregar o Evangelho, pode ministrar cura nas pessoas, pode liberar palavras na vida das pessoas. Você não pode esquecer ou não pode perder o foco. Muitas pessoas têm perdido o foco de muitas coisas ou de muitas propostas de Deus na vida, porque o diabo, o próprio Satanás, conhecendo o plano de Deus na vida dessa pessoa, o que ele faz? Ele, conhecendo o foco de Deus, ou conhecendo a chamada de Deus na vida dessa pessoa, ele desvia a atenção dessa pessoa para outras coisas. Como, por exemplo, a fama. Muitas pessoas têm perdido o foco por causa da fama. Você prega bem, você ora bem, você canta bem, né? E você veste bem, ou o teu carro é o carro melhor, você melhor dízimo, você senta no melhor lugar, enfim, tantas outras coisas. A fama no Evangelho é conhecido como, hoje é conhecido como o Evangelho gospel, né? O Evangelho da fama. João Batista não estava ministrando o Evangelho da fama, ele estava ministrando o Evangelho do arrependimento. Muitos de nós, irmãos, esquecemos e perdemos o foco quando a fama chega até nós. Eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque eu já vi muita gente que eu conhecia se perder por causa da fama. A fama, ela é boa até um certo ponto, depois ela começa a estragar. A fama de Lúcifer lá no céu era muito grande, por esse motivo ele caiu. A fama de Adão era muito boa, porque só tinha Adão no Éden, por isso ele falhou. E tantos outros falharam por causa da bendita fama. Então João Batista, ele era separado por Deus e não se preocupou com fama, né? Uma coisa que também nos chama a atenção, irmãos, que eu já comentei e que eu ia comentar nos dias de hoje, é na questão que João Batista, ele pregava o arrependimento, batizava nas águas, mas João Batista, ele tinha uma roupa diferente. Hoje, infelizmente, você vê que a roupa de todo mundo é igual. A roupa é igual, né? É muito difícil você não reconhecer
um ministro da palavra de Deus quando ele chega na igreja para ministrar. Por quê? A roupa dele é bem diferente, né? É brilhante, cor chamativa, né? Sapatos 2, 3 cores. João Batista não tinha nada disso. João Batista era tranquilo, enquanto que os sacerdotes, os fariseus, viviam dessa forma. Vamos correr por causa da hora. Diga comigo, levanta sua mão, diga comigo. Quarta situação na vida de João Batista é que ele veio para realizar a vontade de Deus. Amém? Muitos de nós esquecemos que nós fomos chamados exclusivamente para realizar a vontade do Pai, ou a vontade de Jesus nos nossos dias em que vivemos. João Batista foi enviado por Deus, mas Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Então somos enviados por Jesus. E quando somos enviados por Jesus, irmãos, nós temos que fazer a obra de Jesus Cristo. Observe que João Batista, ele disse assim: olha, aquele que vem após mim, eu não sou nem digno de abaixando, desamarrar ou desatar, desabotoar as alparcas do pé dele. Ou seja, João Batista não se sentiu capaz de dobrar os joelhos e soltar as sandálias de Jesus. Porque ele disse: porque esse a qual vem após mim, ele vem fazendo também, ou vem trazendo sobre si uma diferença. Qual era a diferença de Jesus para João Batista? No batismo, é que João batizava nas águas para arrependimento, e João Batista declarou, ele disse: olha, aquele que vem após mim, ele também vai batizar, mas o batismo dele é diferente. Ele disse: ele vai batizar com fogo. Ele tem na sua mão uma pá que limpa toda a eira, ou que limpa toda a área onde você está, toda a região do seu coração. Jesus tem uma pá que trata toda a área do nosso coração e limpa. E quando ele limpa, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizava nas águas, mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por que ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo? Porque o batismo de João, irmãos, era um batismo de arrependimento só, nada mais. João não podia enviar ninguém, ele vinha batizar uma pessoa para o arrependimento, ou para que a pessoa confessasse seus erros, confessasse os seus pecados e fosse sepultado para um novo nascimento. Agora esse novo surgimento iria ser em Jesus Cristo. Por isso Jesus veio batizando com fogo e com o Espírito Santo. Ou seja, ele deu o Espírito Santo, encheu-nos do Espírito Santo e nos acrescentou o fogo. O fogo é o poder do Espírito Santo. O fogo é a autoridade e o poder do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que esse Espírito Santo que nós somos batizados e recebemos esse fogo, é um fogo que purifica, que santifica, que não limpa o pecado, mas queima o pecado, trata o pecado nas nossas vidas. E quando João Batista chega batizando e apresentando a Jesus, certa feita ele está lá fazendo o batismo, ele olha e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele disse isso? Porque antes dele ver Jesus, ele disse assim: os fariseus, quer ver? Está aqui no versículo 7, diz assim: este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da verdade, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem nele. João Batista ele veio para dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer em
João Batista, para que todos pudessem saber e crerem em Jesus. Crerem em Jesus. Saber que Jesus foi também, ou veio, enviado de Deus. Está no versículo 7. E veja bem que aqui no versículo 10, ó, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Por quê? Ele também disse assim, João Batista disse assim, olha, o Cordeiro de Deus, ele já está no nosso meio. Ele já está conosco. Porém, vós não o conheceis. João Batista estava diferenciando o povo. Ele estava dizendo assim, olha, o Cordeiro de Deus está aqui no nosso meio. Nem ele tinha visto. Por isso que no versículo 7 ele diz, o que eu falei ontem para vocês, olha aqui, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí, é esse que eu estava falando, é esse homem que eu estava comentando. Então, quando perguntaram para ele, os fariseus perguntaram para ele, você batiza em nome de quem? Não, de onde é o teu batismo? Ele disse, olha, eu batizo em nome, eu batizo o batismo do arrependimento. Ele disse, mas com ordem de quem? Ele disse, daquele que me enviou. E quando ele olha e vê a Jesus, ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Deixa eu ler aqui, estava tentando encontrar aqui, exatamente aqui, no versículo, a partir do versículo 4, a gente já vai encerrar. Diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí vamos lá para o 7. Diz assim, este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem nele. Ele era a luz, versículo 8, ele era a luz, mas veio para dar testemunho, ele não era a luz, mas veio a dar testemunho da luz. Está falando de João Batista. Versículo 9. Pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Ou seja, ele disse, olha, a luz já está chegando ao mundo. Versículo 10. Esse aí é o testemunho de João Batista falando de Jesus. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Último versículo 12 diz assim, mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que tremendo. João Batista dá testemunho de Jesus e ele diz assim, não adianta, aquele que não crê não vai se tornar filho de Deus. Mas todo aquele que crê nele se torna filho de Deus. Como é possível tornar filho de Deus? A Bíblia diz que temos que nascer da água e do Espírito. E quando nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos em Jesus. Por quê? Da água e do Espírito. A palavra é Espírito, a palavra é viva, a palavra é Espírito. E essa palavra, quando ela é gerada em nós, ela causa em nós um efeito. Ela causa em nós um grande efeito. Ela transforma a nossa vida. E quando essa palavra ela entra em nós, ela transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, transforma o nosso sentimento e nos faz nos ter uma aliança com Deus. Como é que formamos essa aliança com Deus? Quando nascemos da palavra. Em João capítulo 1, encerramos aqui. Diz assim, no princípio era o verbo, era a palavra. Quando nós nascemos da palavra, nós nos aliançamos com Cristo, aliançamos a Deus por intermédio de Cristo. Ou seja,
Por isso ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 10: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, quando nós passamos pela porta que é Jesus, nós encontramos-nos com Deus e somos transformados, somos realizados, somos convertidos a ser chamados filhos de Deus, nascidos de novo, porque entramos por Jesus Cristo, passamos por um mergulho em Cristo, renascemos em Cristo e aí somos nascidos de novo. Temos direito e acessibilidade aos céus por intermédio de Cristo. Amém? Glória a Deus. E esse intermédio, irmãos, por uma única razão: ele nos comprou com o seu sangue. Isso. Batizando nas águas e o preço pago para nós entrarmos por Cristo é pelo seu sangue. Quando nós tomamos o sangue de Cristo na ceia, nós estamos nos unindo a Ele, fazendo um corpo só, e unindo um irmão ao outro, tornando-nos um corpo, um grande corpo de Cristo. Quando estamos só, tornando um corpo com Ele. Como é que nós tornamos um corpo com Ele? Quando nós tomamos o seu sangue. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós engrandecemos e exaltamos, Senhor, o teu nome nessa noite, pela tua palavra, Senhor, lida, pela tua palavra ministrada também. Senhor, que essa palavra possa ter alcançado os corações e as vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos internautas. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Nós vamos já para outra parte, que é muito importante também.